Sejam bem-vindos. Aqui hoje faremos uma live sobre como prevenir a catarata. Meu nome é Ronald Rocha, médico oftalmologista, especialista em catarata e retina clínica. Atuo na cidade de Feira de Santana, Conceição do Coité e Tucano. Então sejam todos bem-vindos. Catarata é um tema que eu adoro de falar. Muitos pacientes acabam tendo dúvidas sobre esse tema e hoje faremos uma live sobre como prevenir a catarata. Será que é possível fazer uma prevenção da catarata? Para isso, primeiro a gente tem que entender o que é a catarata. A catarata é a opacidade de uma das nossas lentes naturais. A gente tem duas lentes naturais que têm a função de fazer ajuste de foco. A primeira delas é a córnea, que ela fica bem na frente, tem a função de proteção do nosso olho e de gerar o maior poder refrativo da nossa visão. Atrás da pupila tem uma outra lente chamada de cristalino, que ela também tem que ser transparente para a gente poder enxergar e ela tem uma mobilidade. Então essa mobilidade que faz a gente enxergar de longe e enxergar de perto. Não sei se vocês já tiveram a experiência de dilatar o olho, mas quando a gente dilata o olho, a gente paralisa o músculo e faz o controle desse cristalino. Então ele acaba mostrando que quando você dilata, você fica bem embaçado para perto. E isso acontece porque você perde a função dessa lente que é móvel, que faz esse ajuste do foco, e aí você percebe simulando como se ele tivesse a visão já de 60 anos, que é quando esse músculo não está mais funcionante. Então você percebe a função do cristalino, e ele tem que ser transparente. Quando ele perde essa transparência, que é o que a gente chama de catarata. Deixa eu ver se eu consigo botar aqui uma foto que fica mais fácil o entendimento. Aqui. Então, só para ilustrar, então nós temos essa lente mais à frente, que é a córnea, e lá atrás da pupila, que é essa lente que está densa, quando ela opacifica, que a gente chama de catarata. Então, entendendo o conceito do que é catarata, a gente tem que saber, será que isso vai acontecer com todo mundo? Será que tem alguma forma disso ser prevenido? Então, a gente tem que entender que existem várias causas e formas da catarata. A principal causa delas é a forma senil. Ou seja, existem as formas os fatores de riscos que são preveníveis e os não preveníveis. Ou seja, a idade é uma coisa que não tem como mudar. Todo mundo que viver muito vai acabar desenvolvendo catarata. Mas existem alguns fatores ambientais, o que a gente vai abordar aqui hoje, que pode fazer essa catarata antecipar ou progredir mais rápido do que o esperado. Então é isso que a gente vai conversar hoje. Então sejam todos bem-vindos aqui. A gente vai começar agora falando a gente vai falar seis causas. Quais são 6 possíveis causas que podem ser evitáveis para desenvolver catarata ou acelerar o processo de aparecimento dela? Então aqui, deixa eu colocar a primeira delas. A primeira dela é a luz ultravioleta. A luz ultravioleta, ela acaba danificando vários tipos de células e ela também afeta nossos olhos. Ela pode afetar essa lente que é o cristalino e ela afeta também a retina. Então a luz ultravioleta existe ela de forma artificial, mas o que afeta mais os nossos olhos é a forma da luz solar. Então a luz solar ela emite diversos espectros de luz magnética, de energia eletromagnética, tanto que existe o espectro visível, que é o que gera as cores da nossa percepção de visão, mas ali vai desde luz ultravioleta até a luz infravermelha. Mas o que afeta os nossos olhos é a luz ultravioleta. Ela existe três espectros de energia: a luz UVA, UVB e UVC. Essa UVC é grave, mas ela não atinge na nossa atmosfera, porque ela é bloqueada pela camada de ozônio que existe nessa atmosfera. Então a gente se preocupa pela energia UVA e UVB. A gente tem uma preocupação tanto pela parte da pele, por isso que a gente usa o filtro solar para ter uma proteção, e também a gente tem que proteger nossos olhos. E como é que essa energia eletromagnética, como é que esse impulso afeta as nossas células? Ela acaba danificando as proteínas, que acaba tendo uma mudança da sua conformação. Então, nossas células elas são formadas por proteínas. Então, a nossa célula tem uma membrana plasmática, existem os ribossomos, existem os núcleos, o DNA. E essa molécula ela acaba sofrendo uma reação quando tem uma exposição a essa radiação.
Então, essa radiação da luz ultravioleta acaba impactando na forma de produção celular e de proteínas. E no nosso olho, as células que acabam compondo esse cristalino, elas podem acelerar o processo de danificação e isso gera a opacidade. Então, o que é que a gente tem que fazer se tiver uma exposição elevada dessa luz ultravioleta? A gente tem que usar um óculos de proteção. Geralmente, quem usa óculos já de grau, a gente já sabe que essa lente já vem também com a proteção ultravioleta. Mas muita gente, como eu não uso óculos. Então, quando eu tiver uma exposição, eu tenho que ter uma proteção. Então, essas pessoas que não têm uso de óculos no dia a dia, têm que ter um óculos escuro para proteger os olhos quando tem essa exposição ultravioleta. Então, a primeira forma de proteger e prevenir a catarata, isso de qualquer idade, tá, gente? Então, pacientes jovens, às vezes se tiver uma exposição ocupacional, se trabalha dirigindo, trabalha na exposição solar, tem que ter uma proteção mais rigorosa pelo risco de exposição ser mal aumentada. Então, quanto maior o tempo de exposição, mais rápido vai acelerar a catarata. Isso eu vejo na minha prática. Tem pacientes que eu atendo, às vezes de 65, 66 anos, e não tem nada de catarata. Aí quando você vai perguntar a ocupação, ele vai ser um advogado, é um empresário que trabalha mais em escritório. Então, acaba pela exposição reduzida, ele também evoluiu de forma mais lenta a catarata. Já pacientes que acabam tendo exposição, às vezes ele trabalha na atividade de motorista, às vezes ele é pedreiro, trabalha na construção civil, então isso acaba tendo exposição maior, ele já com 60, 62 anos já tem uma catarata moderada avançada. Então um dos fatores que pode ter contribuído para acelerar esse processo de catarata é a exposição à luz ultravioleta. Então o primeiro ponto de prevenção é ter o cuidado com a proteção dos olhos na exposição solar. Segunda forma de prevenir a catarata. Então a segunda forma é ter o cuidado em práticas esportivas por conta do trauma ocular. Então o trauma ocular ele pode acontecer de forma acidental, mas também às vezes em práticas de atividade física. Minha filha está fazendo jiu-jitsu agora, Maria Helena, não sei se já viram foto dela aí, e ela está adorando, mas a gente tem que ter um cuidado na hora de abordar próximo do rosto, porque quando tem um esporte de contato maior, existe o risco de ter um trauma contuso e isso também fazer uma mudança na conformação anatômica desse cristalino e acelerar o processo de catarata. Não é incomum acontecer de paciente que acaba tendo esse tipo de atividade, chega no consultório com 40, 45 anos, com turbação visual, e quando a gente vai ver, já tem um índice de catarata. Existem as formas também acidentais ou até cirúrgicas. Às vezes o paciente tem alta miopia, faz um descolamento de retina e precisa de fazer uma cirurgia para corrigir o descolamento, por conta do dano cirúrgico, da reação inflamatória gerada, acaba também acelerando o processo de catarata. Então, trauma e cirurgias oculares são fatores de risco para desenvolver catarata. Então tenham cuidado na questão de se proteger. Quem anda de moto, usar capacete, quem acaba fazendo atividade esportiva, usar um óculos de proteção durante essas atividades. Terceira forma de prevenir a catarata é relacionado à comorbidade diabetes. Então, pacientes diabéticos, já tem muitos estudos mostrando que aumenta o risco de desenvolver catarata, e quanto maior o tempo de doença, maior o risco de desenvolver tanto a catarata quanto a doença da retina, que é a retinopatia diabética. Então isso tem a ver com a hiperglicemia. Como é que a hiperglicemia gerada pela diabetes gera essa catarata? Por conta da mudança da nutrição desse cristalino. Aqui eu botei a imagem para ilustrar que o paciente precisa ter uma harmonia metabólica para manter esse cristalino transparente. Então, quando você tem o açúcar acima de 200, 250, 300, acaba tendo um desequilíbrio da circulação com esse açúcar e ele acaba depositando e extravasando para outros tecidos, inclusive o cristalino. Esse cristalino que acaba vindo com uma carga maior de glicose, ele vem acompanhado também de líquido. Então esse cristalino que era para ser transparente, ele começa a ter um acúmulo de líquido que acaba também mudando a harmonia metabólica, que gera quebra de proteína, que faz esse cristalino opacificar.
Igualmente na retina, quando tem os vasos que acabam sendo danificados pela hiperglicemia, acaba extravasando pontos de líquido, proteína, gordura, pontos de hemácia. Então, por isso que ele faz extravasamento de sangue, então faz hemorragia, e extravasamento de líquido, gerando edema. Então, esse edema pode acontecer tanto na retina quanto no cristalino, só que no cristalino faz acelerar o processo de opacificação. Geralmente ele não gera já de início a catarata. Como é que ele muda? Ele começa mudando o grau. O paciente às vezes tem lá 40 anos, nunca teve miopia, chega no consultório com 2 graus de miopia. Esse paciente tem que ser investigado. Não é comum ter uma mudança de um ano para o outro para 2 graus. Então chama a atenção da gente de que tem algo metabólico errado e muitas vezes a causa é a diabetes. E às vezes o paciente tem o diagnóstico de diabetes no consultório oftalmológico, porque ele começa a impactar na visão de longe, geralmente ele miopiza, porque ele aumenta esse diâmetro do cristalino, ele ainda não tem opacidade, não tem catarata, mas ele começa a gerar uma mudança muito grande de grau. E pasme, tem paciente que às vezes chega lá com 2, 3 graus de miopia, com a hemoglobina glicada de 9, 10, quando a gente faz a compensação desse açúcar, volta com 6 meses e sai de 3 para 0,50. Por quê? O impacto da glicemia é muito frequente na mudança do grau por conta desse cristalino. Então, geralmente, quando isso se prolonga, ou seja, o diabetes ele fica ali descompensado por muito tempo, ele, além de mudar o grau, também acaba gerando catarata. Então, pacientes que acabam tendo uma diabetes descompensada, acaba também acelerando o processo de opacificação. E é assim que às vezes aparece diabetes, o diabético acaba tendo cirurgia de catarata com 40, 50 anos, por conta da doença descompensada. Então, se você é diabético, acaba tendo que ter um cuidado maior com a avaliação oftalmológica e o controle do açúcar. E o pessoal fala, não, eu já sou diabético, não tem jeito, eu vou acabar tendo tudo que o diabético tem. Não, negativo. O paciente diabético, que é uma doença endócrina, se ele tiver o controle dessa glicemia, ele não terá as comorbidades. Ou seja, o problema não é a doença diabetes, é a consequência gerada por ela, que é a... Então, se o paciente tem a diabetes e ela consegue ficar compensada, ele vai ter uma vida normal. Então, aquele risco de fazer AVC, infarto, retinopatia, acelerar a diabetes, é por conta da hiperglicemia. Então, se você tem diabetes, tem que ter o controle rigoroso dessa glicemia. Então, assim, é uma das formas, é a terceira forma de evitar a progressão e aparecimento da catarata. A quarta forma de prevenir é você ter uma alimentação saudável. A alimentação saudável, tanto para ter o controle da mudança de hábito de vida, você ter um controle para evitar a diabetes e até conservar a glicemia nos níveis normais, também pelo consumo adequado de vitaminas antioxidantes. Então, quais são essas vitaminas? Vitamina A, vitamina E, vitamina do complexo B, alguns minerais como zinco, luteína, zeoxantina, são composições que são disponíveis em alimentos como frutas, legumes, frutas cítricas, frutas vermelhas, e isso, você melhorando a alimentação, você acaba melhorando o metabolismo de forma a ter um metabolismo menos oxidativo. Porque a gente já sabe que a oxidação das células, a oxidação gerada por elas, acaba fazendo a exposição a esses fatores, esses fatores de danificações das proteínas. Então a gente lembra lá da luz ultravioleta, a luz ultravioleta acaba danificando, fazendo essa radiação mudar a conformação das proteínas. A oxidação gera esses fatores oxidativos das células por uma alimentação inadequada, com consumo de produtos muito industrializados, consumo de produtos de alto teor calórico e baixas vitaminas. Isso acaba gerando uma oxidação que muda não só no olho, mas em todo o corpo. Ou seja, a alimentação saudável vai melhorar a pele, vai melhorar a lubrificação, vai melhorar também a visão por prevenir a questão do desenvolvimento da catarata. Principalmente pela necessidade do olho dessas vitaminas essenciais que acaba sendo encontrado nesses alimentos. Então,
tanto você ter uma atividade física regular e uma alimentação adequada, vai ser uma mudança de hábito de vida que vai melhorar tanto o risco das comorbidades como diabetes e hipertensão, e também vai melhorar e nutrir o nosso olho com essas vitaminas. Então, a quarta forma de prevenir é a alimentação adequada. Então, falando também de fatores que a gente está usando para melhorar a oxidação, existem também os fatores que pioram, que são oxidantes. Então, os alimentos saudáveis melhoram sendo um antioxidante, mas também existem comportamentos que acabam gerando uma oxidação maior do que o necessário. Ou seja, você ter uma exposição a tabagismo, bebida alcoólica excessiva, acaba fazendo o metabolismo do nosso corpo aumentar esses fatores de oxidação. Esse metabolismo tendo essa descompensação também acaba gerando o aparecimento em pacientes mais jovens de catarata e acelerando o processo de que já tem o início dela. Porque o pessoal acha que se já tem catarata tem que operar. Não, não necessariamente. O paciente que tem já o início da catarata e ainda não está impactando na quantidade e qualidade da visão, a gente acompanha, que geralmente é a maior parte dos casos. Paciente que vem lá com 56, 57 anos, a gente identifica já o início do aparecimento da catarata, às vezes um pouco mais periférico, não está impactando na visão, mas a gente fortalece a necessidade de ter um cuidado maior, porque a gente sabe que em algum momento ele vai acelerar. Mas se o paciente tiver uma exposição de tabagismo, tiver um consumo de álcool mais elevado, não tiver uma alimentação saudável, a gente sabe que a progressão dessa catarata vai ser mais rápida do que o normal. E às vezes acelera de 1 a 2 anos, o paciente estava com catarata inicial e já avançar para moderada e precisar de cirurgia. Então a mudança dos hábitos de vida nesses pacientes que já têm esse início de catarata é importante para desacelerar essa evolução. Então, a sexta forma de evitar ou prevenir a catarata é o cuidado com a automedicação. Existem algumas medicações que podem fazer acelerar ou aparecer catarata em pacientes até jovens, e a consequência disso é realmente ter que fazer cirurgia em um momento que não era, se não tivesse essa exposição, não seria necessário. O principal medicamento que acaba tendo relação de aparecimento de catarata é o corticoide. O corticoide é utilizado de forma perfeita para muitas doenças. Doenças alérgicas, doenças autoimunes, doenças inflamatórias, doenças infecciosas que acabam tendo uma reação inflamatória muito excessiva. Às vezes você usa, por exemplo, no Covid, era uma doença tão grave que inflamava tanto que fazia parte do tratamento o uso do corticoide. Por quê? A reação inflamatória gerada no corpo era muito alta e tinham que dar doses venosas de corticoide. Na época eu acabei tendo a oportunidade de atuar também na UTI, no hospitais de campanha, e a gente via a realidade de pacientes jovens lá internados, gravíssimos, e teve benefício com o uso do corticoide. Então o corticoide tem um benefício muito grande em muitas doenças, mas o uso inadvertido, o uso excessivo dessa medicação pode trazer consequências. E uma das consequências é a catarata. Tem pacientes que às vezes têm dor de coluna, tem hérnia de disco, bico de papagaio, doenças articulares, dores no joelho, e acaba por conta própria utilizando medicamentos que contêm o corticoide. E o uso prolongado dessa medicação faz aparecer catarata, faz essa catarata inicial acelerar muito rápido, e isso às vezes até em criança. Eu digo que eu já atendi paciente de 10 anos que tinha uma alergia ocular, que a mãe viu que melhorava com o corticoide, que é um colírio, passou a usar de forma contínua. Com 3 anos usando colírio, o paciente de 10 anos desenvolveu catarata. Então imagine o impacto disso com uma criança que poderia, se tivesse sido avaliado por um médico, tira um tratamento mais adequado, porque existem outras composições que tratam alergia, tratam dor, tratam inflamação e que não necessariamente precisa utilizar o corticoide por muito tempo. Por exemplo, pacientes que às vezes têm artrite reumatoide ou lúpus, uma medicação que é muito utilizada é o corticoide, mas quando o paciente precisa de um tratamento prolongado, existe hidroxicloroquina, ciclofosfamida, metrexate, existem outras composições que não dependem exatamente só do corticoide para tratar.
Então, esses pacientes precisam de um acompanhamento médico especializado, tanto da parte oftalmológica, quanto da parte infecciosa, reumatológica e endócrina. Então, se você tem já dores de coluna, acaba tendo costume de utilizar essas medicações de dor, tem que ter um cuidado e saber que isso pode afetar os seus olhos. Geralmente, existe a classificação de qual é mais arriscado. Então, por exemplo, tem colegas que são otorrinolaringologistas e usam muito o nasal. O nasal que tem menos correlação, porque ele age de forma tópica, só no local. Mas os injetáveis, geralmente aqueles injetáveis de longa duração, são muito potentes, mas eles acabam depositando e fazendo um nível muito elevado. Então, geralmente, os injetáveis, eles têm mais relação de desenvolver catarata. Depois, o via oral, que é via boca, os comprimidos, eles acabam acelerando a catarata. Depois, o tópico nos olhos, colírio para inflamação, que contém a corticoide, pode fazer aparecimento e desenvolvimento de catarata. Então, uma das formas de evitar e prevenir é você não ter esse costume de se automedicar, sempre buscar uma orientação médica para utilizar essas medicações. Os médicos sabem as doses adequadas, o período correto e as consequências do uso prolongado. Então, é bom você ter um acompanhamento médico para fazer esse uso do corticoide. Então, só para ter uma atenção, porque o uso do corticoide em excesso pode acelerar e fazer aparecer catarata. Então, era mais ou menos isso que eu queria abordar com vocês. Lembrar que existem formas não preveníveis, ou seja, a idade, fatores genéticos, existem coisas que acabam não tendo como prevenir, mas a catarata existem os fatores ambientais, que é o que a gente comentou aqui. Então, relembrando, luz ultravioleta, usar óculos, a parte da alimentação adequada, não fumar, beber pouco, ter o acompanhamento médico clínico para saber se já tem diabetes, se precisa tratar, e ter também uma alimentação adequada. Então, assim, espero ter ajudado. A gente vai começar esse projeto aqui de informação, trazer informação para vocês sobre o tema catarata e oftalmologia. Estou aberto a perguntas também. Atendo na cidade de Feira de Santana, no Hospital de Olhos Clínicos, opero catarata, pterígio, faço procedimentos de acompanhamento de pacientes de retina e precisar do meu atendimento, tem um link aqui na descrição do número de marcação de consulta. Atendo na cidade de Conceição do Coité, no Hospital de Olhos Clínicos, que tem unidade lá também, e na Vitamed, na cidade de Tucano. Toda semana estou lá à disposição, tendo um cuidado, me aprimorando com meus pacientes, e essa semana estarei nessas 3 cidades. E aqui, obrigado pela presença de todos, estou vendo amigos queridos aqui, pacientes que eu tenho muito carinho, minha família, gratidão pela presença de vocês, espero ter contribuído, lembrar dessas coisas que são preveníveis da catarata, e a gente vai fazer esse projeto, tentar vir 2 vezes por mês aqui, presencial, ter esse contato direto com vocês para fazer informação e trazer o bem-estar através dos olhos. Por que você usa esse bem-estar através dos olhos, Dr. Ronald? Porque o conceito de saúde é o bem-estar físico, mental e social. E aqui a gente não fala só dos olhos, a gente tenta trazer esse bem-estar completo através dos olhos. Então, estou aqui à disposição e agradeço a presença de todos. Deus abençoe a todos e ótima semana. Finalizar aqui a live.